que eu, muito maior que eu. As águas? As águas, se não me engano, são ali ao fundo à direita. Estava a ver. A água lá de casa está com um sabor esquisito. Devem andar a meter químicos ou contaminar aquilo tudo com germes e bactérias. Mas não faz sentido eu ligar para a família do Ricardo só porque ele não te atende o telemóvel. Não é possível ele estar sem bateria e sem rede sempre que eu quero falar com ele. Não é possível. É possível. Não, não é. Querem enganar-te, Não é. querem controlar-te, Diana. Cala-te! Tu não estás a ajudar! Diana, o que é que se passa? Tem cuidado. Não vais perceber nada, burras, estúpida, estás a ouvir? Tu estás a ouvir. Sai daí. As portas, fecha calma, fecha a porta! Eu quero ir apanhar! Eu vou apanhar! Não. Parem! Não se aproximem! Olha aqui, olha as mãos no ar, olha aqui, não te canto. Diana, é Clara, por favor. Tem calma, ninguém te vai fazer mal. Estás entre a mim! As câmaras, apaguem as câmaras! Fechem as câmaras! Fechem as câmaras! Diana! Diana, abre a porta, por favor. Sou eu, Clara. Ninguém te vai fazer mal. Não. Diana, somos todos teus amigos aqui. Um amor maior que eu, muito maior que eu. Ora, a personagem interpretada pela Vitória Guerra tem sido muito elogiada pela crítica, como já referimos, e este é um dos casos em que a ficção se aproxima bastante da realidade, que é, de resto, o nosso objetivo também. Este continua a ser um tema difícil de abordar, e é por isso que temos que agradecer muito a presença, mais uma vez, dos nossos convidados. E agora vou passar às apresentações. Temos a Mafalda connosco, Mafalda Farelo, de 27 anos, que apresenta sintomas de esquizofrenia, aliás, começou a apresentar desde os 11 anos de idade. Ao lado da Mafalda está alguém de que eu tenho, já antecipadamente pela Mafalda também, naturalmente, mas as mães destes pacientes, as mães e os pais, as famílias levam vidas muito difíceis, portanto, é a mãe de um doente esquizofrénico, a Rosa Monteiro, e contamos também com um médico psiquiatra para nos ajudar a explicar o que é isto. Nós falamos muito disto, é o André Ribeirinho. Um aplauso para todos, para estarmos todos bem dispostos. Sei que a Mafalda está um bocadinho nervosa e se calhar a Rosa também. Bom, Mafalda, já viu alguma vez esta novela? Na verdade, não. Na verdade, não. Pronto, tudo bem. Mas, Mafalda, isto de sintomas de esquizofrenia, como é que os definiria? Como é que isto aparece na sua vida? Como é que define aquilo que a perturba? Isto é um bocadinho complicado de definir, porque, no meu caso, eu sofri um episódio traumático. Um episódio traumático. E desde os 11, 12 anos comecei a ver pessoas a sair das paredes e a ouvir vozes traumáticas que me mandavam fazer N coisas e que eu não conseguia dizer que não. Não consegui dizer que não. Tentou magoar-se a si própria, tentou magoar outros, tudo. Tentei magoar mais a mim própria que aos outros, mas aos outros, assim como à minha família e a todos que nela, aos enfermeiros, aos médicos, aos psicólogos, feria, não é? Mentalmente. Verbalmente, não é? Verbalmente, e porque eu estava tão doente que eles viam que não conseguiam, entre aspas, fazer nada por mim, e dessa forma eu acho que eles também sofriam. Claro que sofriam, pois então, porque o vosso sofrimento, eu acho que deve ser evidente, não é? Aliás, esta patologia é uma coisa realmente muito... Nós usamos a palavra, não é? Fulano de tal é esquizofrénico, e achamos que estamos a definir, no fundo, uma alteração de comportamento, não é? Tanto se está num lado como se está no outro, mas é outra coisa, não é? É muito mais complicado que isso e fez com que a Mafalda... Aliás, a Mafalda, eu estou gratíssima por estar hoje aqui. Ora essa? Não, ora essa nada, ora essa digo eu, Mafalda, que ainda por cima é muito simpática. Obrigada. Porque é muito difícil dizer isto. Eu conheço vários casos, alguns até próximos, e as pessoas têm muita dificuldade em assumir isto até para lá de um círculo de amigos mais Mas eu vou dizer qual foi a minha sorte de ter chegado onde cheguei. Tirando a casa de Elba, onde estou... Neste momento, não é? A viver. Como o apoio familiar que nunca deve ser recusado em situação alguma. A sua mãe... Porque a minha mãe e a minha família toda nunca me abandonaram
E se eu tive 500 internamentos em psiquiatria, eles não faltaram uma visita. E isso, para mim, é de louvar, porque eles fizeram por mim algo que nem eu própria conseguia fazer. Ai, um grande aplauso. Isto foi tão bem família. dito. E é tão difícil ir à psiquiatria. Tão difícil. Há uma falda, grande família. Grande família. Muito amor aí. E desde já, não estou a fazer publicidade, mas quero agradecer a duas Aproveite pessoas, já, diga. que é a Casa de Alba. Eu inventei assim uma frase para dizer aqui e vou dizer já que é: eu quando cheguei à Casa de Alba, dia 2 de outubro de 2016, eu encontrava-me a naufragar num barco só com tábuas. Não tinha bússola, não tinha mapa e não tinha remos. Neste momento, sinto-me num barco a motor, Pena. com entusiasmo para dar a volta ao mundo. Não, e alegra. Tá, Sim, e depois era a área, que é um fórum socioocupacional, que tem não só o fórum para se passar o dia, como depois há pessoas que têm residência, ou seja, que dormem lá. E a Mafalda reside lá? Ou Não, Ou vai- eu resido no Alentejo. Na área, eu ia lá durante o dia, durante 3 anos, e ia dormir a casa. Tem uma irmã gêmea. Felizmente. E uma mais velha. E uma irmã mais velha. Muito, muito amor. E a sua irmã não apresentou nunca sinais desta patologia? Não, e a minha irmã gêmea tem o curso de Psicologia Social da Saúde e já trabalhou com pessoas com doença mental e ajuda-me em tudo o que pode e não pode. E neste momento está a tirar também... Psiquiatria. Vamos dar-lhe um bocadinho de descanso agora. Deixe-me dar aqui um bocadinho de descanso. Vamos à Rosa. Oh, Rosa, estou a vê-la olhar para a Mafalda e estou a vê-la entre o suspiro profundo, não é? Porque o seu filho tem que idade? O meu filho tem 43 anos. Portanto, nós atravessamos uma geração muito mais complicada. Claro. Não se falava disto todo. Não, era tabu. Era um estigma muito violento. Inclusivamente o meu marido, na altura, não queria que eu dissesse, que eu falasse. Portanto, ele tem 43, ele começou a causar distúrbios com 16 anos. Acho que é a idade mais ou menos que... Eu fiz uma formação, ou melhor, um congresso, e foi dito que se revelava dos 19 aos 32. E aos 16 anos, Rosa, as pessoas, quando têm estes sintomas, muitas vezes são confundidos com atos de rebeldia ou mimo. Foi muito difícil chegar lá. Demorou anos. Foi uma luta tremenda. A Rosa chegou a pensar que ele consumia drogas. Portanto, nós não tirámos fora de hipótese a droga. O álcool foi verdade, mas antes de tratar da esquizofrenia, tratámos do álcool. Portanto, uma série de fatores que... E o que é que ele fazia exatamente a determinada altura? Tornou-se agressivo? Primeiro era violento na expressão. Verbalmente? Quer dizer. Verbalmente. Depois não parava em lado nenhum, tomava o aquinetão, mas nada fazia. Não parava em qualquer sala, não conseguia estudar, porque uma mãe insistiu sempre que qualquer mãe gostaria que o filho tirasse um curso, mas foi tudo em vão. E ele... Depois, no ano 98, fez tratamento de alcoolismo e a partir daí foi um desenrolar até eu encontrar o meu porto-abrigo até hoje. Mas antes disso, quando é que a Rosa, por causa das mães lá em casa ou de alguém lá em casa começou a perceber que o comportamento do seu filho não era normal? O comportamento do meu filho não era normal na expressão. Mas mais cedo que os 16 ou não? Até aos 16 até aos 16 foi mais ou menos normal. Depois começou a tentar o suicídio. Chamava-me, eu morava num apartamento na época, chamava-me para eu ver no céu, ele via, tinha imagens geralmente religiosas, que ainda hoje ele tem a Bíblia dele, eu não posso lhe tocar, tenho que estar na posição que ele quer e eu respeito. Catástrofes, ele vai vir. Uma sensação de perseguição constante, não é? Sempre. Rosa, para uma mãe é muito complicado. Foi
muito complicado. Muito complicado para a família toda. Nós temos uma idealização dos filhos, não é? Os filhos. Tenho um outro filho que, enquanto esteve connosco, ajudou-me muito, porque nós, com medo da droga, que foi uma experiência que lhe deram a provar, alguém lhe deu a provar, e aí é que desencadeou, que aí é que chegámos mesmo à conclusão, com as reações, que era mesmo a esquizofrenia. Portanto, consumiu qualquer coisa que depois... Uma vez, ainda esta semana. A Mafalda não teve nada desta experiência, exatamente teve? De drogas e álcool, felizmente não. Mas conhece estes processos todos, não é? Já sim, tenho amigos meus que através da droga ficaram assim. Aliás, dizem, senhor doutor, que ainda não é psiquiatra, mas vai para a especialidade, não é? Está na formação, não é? Portanto, neste momento está em psiquiatria num grande hospital de Lisboa, de resto muito referenciado na área da adolescência e da infância, não é? E que estou, obviamente, a falar do hospital da Estefânia. Neste momento estou a passar lá, mas de facto o meu local de formação é no Hospital Distrital de Santarém. Bom, o que é isto da esquizofrenia? Já foi bem explicado aqui? Ou o que é que nós podemos alertar lá para casa, para daquilo que as pessoas... Porque eu já ouvi tantas histórias, e a Rosa tem razão, no passado eram pessoas... Eram loucos, era um estigma, era um problema, mete-o no quarto, se vem visitas, se vai... No, era uma coisa... O meu filho, desculpe, o meu filho teve uma experiência muito, muito grave. Foi o internamento no Conde Ferreira. Que ele hoje não quer que eu fale no Conde Ferreira, porque antigamente eles drogavam-nos, que era uma maneira deles ficarem passivos. Passivos, sim. E até que um dia cheguei lá e ele estava completamente intoxicado. Se não fosse eu e uma irmã minha, meu filho tinha morrido. Doutor, o que é isto da esquizofrenia? O que é que as pessoas devem estar, então, doutor André? O que é que as pessoas devem estar alertas lá em casa para qualquer coisa que... Certíssimo. Antes de mais, obrigado pelo convite para vir aqui falar de esquizofrenia e reduzir um bocadinho os mitos e os preconceitos associados a esta doença. É de facto uma doença com manifestações muito heterogéneas e trata-se de uma doença mental, crónica, que por vezes pode ser grave e incapacitante. O facto de ser uma doença crónica não significa que a doença não seja tratável. Os avanços da medicina atualmente permitem e permitiram o surgimento de terapêuticas cada vez mais eficazes e as pessoas, se tiverem certos cuidados durante a sua vida, podem levar uma vida normal. É importante passar esta mensagem, que não são pessoas incapacitadas e que não podem levar uma vida habitual como qualquer outra pessoa na população em geral. Isso também tem um bocadinho a ver com o grau da doença, não é? O grau da doença, com o tempo em que a doença, com o quão precoce a doença é diagnosticada e introduz-se o tratamento, e começa-se um tratamento conjunto, não só focado na medicação, mas também intervenções psicossociais. Que é o caso da Mafalda, que está a correr tão bem. E, portanto, passa muito por isto. Não é como antigamente, se calhar procurávamos só reduzir os sintomas. Hoje em dia falamos em reabilitação psiquiátrica, falamos em tentar integrar socialmente e recuperar funcionalmente estas pessoas que sofrem desta doutor, doença. mas para isso eu tenho que saber muito cedo, ou o mais cedo possível, quando é que um familiar meu está com sintomas de esquizofrenia. E quando é que eu me dou conta disso? Pronto. Normalmente, os sintomas surgem por volta da faixa etária dos 15 aos 25 anos. Tal não significa que, noutras situações menos frequentes, não possa surgir antes ou depois desta faixa etária. Mais nos rapazes, não é? Mais nos rapazes tendem a ocorrer os casos mais graves. O que se tem visto é que de facto, existe uma distribuição homogénea entre ambos os géneros. Está bem? Não se sabe explicar muito bem porquê. Mas olha, e esta ideia, que não é a primeira vez que eu ouço, que a Rosa aqui colocou, que é há drogas, há estupefacientes, digamos assim, que potenciam, desencadeiam o processo. Exatamente. E que, por exemplo, no caso, agora tornou-se de alguma forma, não direi banal, mas está um bocadinho mais socialmente aceito, por exemplo, o consumo de cannabis e de coisas do género, e diz-se que isso eventualmente pode ser o tal trigger, não é? O tal botão para... É verdade ou não? É verdade. A esquizofrenia não tem uma causa única conhecida. Em certa medida, a etiologia é desconhecida, mas sabe-se que é multifatorial. Como noutras doenças crónicas, existe um conjunto de fatores de risco que sabe que, quando associados, aumenta a probabilidade de desenvolver a doença. Entre os fatores já identificados, temos fatores genéticos e de hereditariedade. Sabemos que em familiares próximos já sofrem da doença é mais provável, mas não é obrigatório que venha a sofrer também da doença, como temos aqui o caso da Mafalda, que tem uma irmã gêmea saudável. Eu, na minha família... Já havia? Não, na minha família, que eu saiba, sou a única pessoa
neste momento, não vou dizer com doença, porque eu neste momento sinto-me saudável, mas com problemáticas psiquiátricas que me levaram 16 anos de grande sofrimento e muita luta. Tenho a certeza que sim, Mafalda. Eu estou Encantado. encantada a ouvi-la, porque para já foi muito difícil arranjar alguém que tivesse passado este processo e quisesse falar aqui. E, portanto, eu acho que até os outros dois convidados estão a olhar para si encantados também. Eu aceitei porque realmente não há nada a esconder. Claro. Se tive uma doença mental, se tenho uma doença mental, se vou viver com uma doença mental, não há nada a esconder. Completamente, é verdade. Porque não pode haver estigma. Claro que não, mas foi estigmatizada, Mafalda. Trataram-na mal na escola. Eu já sofri de bullying, eu já sofri discriminação em hospitais, onde estava internada. Ao ler a sua história, a Mafalda ia ao hospital e nem eles sabiam como lidar com a situação. Não, tanto que em hospitais, não vou dizer o nome, mas houve hospitais em que eu ficava agressiva comigo própria, aleijava-me a mim própria e derrubava coisas, e quando ia pedir ajuda diziam que não ajudavam porque o meu problema era a falta de educação. E eu nas escolas sofria bullying, eu estudava e havia professores que não faziam bullying, mas era uma escola para pessoas que tinham problemas mentais e os próprios professores me tiravam, davam-me, como é que eu vou te explicar? Não gozavam comigo, mas não queria, não valorizavam, não acreditavam. Não acreditavam, não valorizavam. Não era capaz e não era. Tanto que agora na Casa Alba estou a conseguir. Eu tive várias tentativas de suicídio, eu tive 2 tentativas de suicídio muito graves, e se eu estou viva é por uma razão, e eu vou voltar a dizer, nada acontece por acaso. E se eu neste momento estou como estou, eu só creio em ajudar todos os que neste momento estão a ouvir, para não abandonarem famílias, amigos, conhecidos, desconhecidos, seja o que for. A doença é uma doença, como os diabetes. E há mais uma coisa que eu queria dizer, que é o meu maior sonho neste momento. Qual é, Mafalda? É acabar o 12º ano, porque eu realmente, devido à doença, não consegui acabar. E era, depois de acabar o 12º ano, se conseguisse acabar ou começar a trabalhar, era arranjar um emprego, porque eu acho que as pessoas com doença mental são tão válidas quanto? São tão válidas como as outras, mas são um bocadinho postas de parte devido à discriminação. São malucos, não podem trabalhar. Olha, Mafalda, as suas palavras, mais uma palavra para a Mafalda. Isto... Mafalda quase dá para levar a uma convenção. Sempre foi. Diga-me, sente-se capaz de trabalhar, ou seja, não tem períodos em que fica mais... Agora está tudo estabilizado e portanto, não tem surtos de coisa nenhuma, nada... Vou ser sincera, surtos diga. Não tenho. Sim. Mas antes de ir de férias, que eu agora fui de férias 2 semanas com a minha família, antes de ir de férias na Casa de Alba, eu ia até o portão e vinha andar a pé. E eu, quando estava a vir para baixo ou quando estava a ir para cima, se fosse mais de noite, visto que eu tenho assim um bocadinho de medo da noite, eu sentia que era perseguida, ouvia passos, mas olhava para trás e mentalizava-me, não, uma fala, tu não estás a ouvir passos, é o barulho das ervas. E relaxava. Quando chegava a casa, eu falava com os técnicos, eu falava com algum colega e conseguia... É esse tipo de coisas que ainda pode acontecer. No caso do seu filho, como é que ele está agora? Eu até estou feliz pelo testemunho dela. E tenho pena que o meu filho sofreu tanto e nós sofremos tanto. E eu digo que foi a medicina que não soube, na época, acompanhar. Porque ela deve estar tão bem compensada. Por exemplo, o meu filho não leva uma vida 100% normal, porque não sabe gerir dinheiro, vai para uma associação todos os dias, mas se o trajeto for alterado, ele já não consegue. Mas é o que eu lhe digo a ele, em relação à medicação que eu estava a querer referir. A doença dele está mais acentuada porque não foi diagnosticado a tempo. Ela teve a sorte de a medicação ser mais atual e a compensação ser mais fácil. Rosa, como é que vê o futuro dele?
Nós vamos ter a Mafalda, se quiser, se Doutor, correr bem. mais... 12º a trabalhar, a Com a ajudar carta os de outros. condução. Com carta de condução? É possível? Não é possível, não é só possível, como vai O ser doutor possível diz que para sim, breve. que é É possível? Sim, Não tem problema é possível. nenhum? Só- O meu Se não fosse é há um mês capaz. atrás ou há 2, eu dizia que não, porque a minha cabeça mal eu dizia que tirar a carta era vais contra o primeiro muro que te aparecer à frente. E agora eu penso, tirar a carta de condução, vou daqui para a França. Mais uma vez, o importante é ter Diga. atenção aos efeitos secundários da medicação. Há alguma medicação que de facto causa alguma sedação e sonolência. Se todas as tomas dessas terapêuticas forem ajustadas, pode levar é uma possível. vida perfeitamente Por causa normal. O meu filho já não vai a tempo. Não vai porque não tem a capacidade de concentração. Não conseguiu ir além do 8º ano, mas através de formações profissionais. E os médicos dizem mesmo que ele não tem capacidade para tirar a Mas ainda carta. vivem em sobressalto. Vivemos e angustiada, porque eu tenho um outro filho, mas tenho a vida dele. E a nossa angústia é o amanhã. Eu tenho 65, o meu marido tem 75, ele tem 43. E depois quem fica com ele? Vai ficar aí à deriva? Porque não temos casas. A associação não tem residências porque não há fundos. A associação só tem utentes que vão lá diariamente. E que é um grande apoio, que nos dão também apoio familiar, em casal e individual. Mas o futuro adivinha-se muito amargo. E o dia-a-dia, como é que é? O dia-a-dia, agora, por exemplo... É uma interrogação todos os dias? Ou... Todos os dias. Por exemplo, hoje, esta noite, não dormiu o suficiente, mas eu sei como ele esteve todo o mês deitado a dormir, porque a associação tem as justas férias, não é? Embora já me ligaram para ele ir, porque há umas atividades lúdicas, e ele, não mãe, eu não vou, eu só vou no dia 11. Ele decretou 11, Disciplina. não sei porquê, é só no dia 11 é que eu vou. São padrões mentais, não é? São muito rigidificados, muitas Claro, vezes claro. começam a tornar-se. E, portanto, eu tenho que pagar 2 passos e vou tirar os passos para ele ir só depois do dia 11. A Rosa tem aqueles receios que é que ele desapareça, que ele se perca. Agora não, mas Agora tive. já não, já Agora tive. Porque adquirimos uma confiança de parte a parte. Eu já consegui com que ele, quando sente algo estranho, eu combinei com ele. Tu tens coragem de me dizer se ouves vozes? E eu também pelas músicas, eu também deteto. Porque se eu ouvir o The Doors, o Elvis, muito ali consecutivo. É porque ele está a ficar descompensado ou está triste, e eu aí sim, aí interrogo, não queres mudar de música, e o que é que se passa, é que não se passa. Nunca foi agressivo consigo? Foi. Uma vez, ele, porque eu esta semana falei muito com ele para ter uns limites do que deveria falar ou não, e falei-lhe nisso. Tu recordas-te uma vez na cozinha com uma faca? Disse, oh mãe, mas eu não me lembro. Eu disse, não é por acaso que eu escondi as facas. Tu vês aí alguma faca à deriva? E ele, não vejo. Pois foi a partir daí. E ele diz que não se recorda, porque... faz sentido, não é? Faz. A medicação. Um dos mitos associados à esquizofrenia é que os doentes, as pessoas que sofrem desta doença, são perigosos. Isto não é verdade para todos os doentes. Sim. De facto, a generalidade não é perigosa e muitas vezes, quando se tornam agressivos, tornam-se porque estão tensos, porque estão descompensados e tornam-se hostis nesta sequência de se quererem defender porque se sentem ameaçados por algo que muitas vezes são coisas na sua cabeça. Eu agora não tenho medo dele, porque eu sei que ele toma os medicamentos. É isso que eu queria dizer, mas é mesmo muito rápido, porque às vezes, em casos destes, porque conheço sentem-se tão bem a determinado momento que abdicam de tomar a medicação. Passam por essas fases. E é muito perigoso. Isso é o maior erro, é quando a pessoa ganha a noção da... Desde que estou na casa de Alba, eu cheguei para lá com 23 comprimidos por dia e neste momento tomo 9. E 3 deles é para sequelas que me aconteceram de 2 tentativas de suicídio. Exatamente. A manutenção do tratamento é essencial. Mafalda, adorámos conhecê-la. É uma menina fantástica. Muito, foi aqui um testemunho da máxima importância. Animou ali os olhinhos da Rosa. Os olhinhos. E Rosa, a minha simpatia. Mas não resolve os problemas de hoje. Eu queria que os senhores ministros
que já fomos lá fazer um E olhar sempre barulho. para a saúde mental de outra maneira. Quando eles tiverem alguém doente da família deles, eles mexem-se. Porque falam do estigma, mas eles são os maiores a estigmatizar. É isso. Um grande aplauso para os três. Obrigado. Muito obrigada. Fantásticos, muito bocadinho, obrigada. Júlia. Muito obrigada.